Bom, então vamos continuar, né, a partir desse ponto aqui que a gente parou na aula passada. Lembrando que, né, sempre tem um morto-vivo na sala, mas uma galerinha legal está sempre participando aí. Então, sempre que você quiser comentar alguma coisa, perguntar, tirar dúvidas, fique à vontade, certo? Bom, Certo. aqui está o mapa, né, mostrando aí basicamente como ficou dividido, né, as zonas de influência, vamos dizer assim, tá? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais para vocês poderem ver melhor o mapa junto comigo aqui, né? Então tá aqui, gente, um mapazinho mostrando muito bem como é que ficou, entre aspas, né, como é que ficou dividida aí as zonas de influência, certo? Como eu falei para vocês na aula passada, nas últimas aulas, aliás, né, leva o nome de Guerra Fria porque Estados Unidos e União Soviética não entraram em conflito diretamente, mas eles influenciaram outros países para isso. Tá? E nós tivemos aqui, ó, conflito em Cuba em 1962, né? A crise de Berlim em 53 foi justamente nesse contexto aqui que vai ser criado o Muro de Berlim. Nós vamos ter também um conflito aqui na Grécia, nós vamos ter um conflito aqui na Indochina, um conflito aqui na Coreia, certo? Nós também vamos ter um conflito no Vietnã, enfim. Então, como eu falei para vocês, né? E nós temos os dois grandes polos, tá? Os dois grandes polos que são a zona de influência norte-americana, que é toda essa região amarelada, tá? Essas regiões aqui também amareladas são tudo influência norte-americana, e a influência soviética, certo? E a influência soviética, que é toda essa parte aqui roxinha, tá? Toda essa parte aqui roxa é a influência soviética, tá? Do chamado Pacto de Varsóvia, certo? Foi um acordo aí político e militar criado aí pela União Soviética. Beleza, meus amores? Então vamos aqui dar uma rápida revisada do que a gente viu na semana passada. Nós vimos aqui algumas características importantes, como valorização da riqueza material, tá? Então no caso do capitalismo, individualismo, ou seja, você teria suas próprias liberdades individuais, consumismo, ele vai influenciar aí o seu consumo, democracia, tá? E um detalhe que eu não falei na aula passada, gente, esse consumismo, muitas vezes nós somos obrigados a consumir produtos. Por exemplo, quem tem computador ou notebook percebeu isso há um tempo atrás agora, que todo o suporte para o Windows 7, né, que inclusive era o que eu mais gostava, ele era um programa, ele era um sistema leve, já estava bem acostumado com ele, mas acabou, né? Caiu, acabou todo o suporte, chegou um ponto que a sua máquina fica sem funcionar. Aí você tem que obrigatoriamente atualizar para o Windows 10, certo? Então, em muitos casos, nós somos obrigados a consumir, tá? Vamos dar outro exemplo aqui, sei lá, telefone. Você não consegue mais, no mundo atual, viver com uma lanterninha, porque meio que quase que virou uma obrigação, né? Uma necessidade, aliás, obrigação não, uma necessidade de você ter o WhatsApp, né? Para o seu comércio, para a sua vida pessoal, para a escola, enfim. Tudo hoje em dia nós utilizamos as redes sociais, certo? Livre concorrência, nós já sabemos o que é. E do outro lado, nós temos aqui o comunismo, que vai pregar o bem-estar social acima do individual. É aquele exemplo que eu falei, né? Tá lá o MC Andrezinho ganhando rios de dinheiro, mas no comunismo ele não poderia esbanjar esse milhões de dinheiro, porque poderia ser que, enquanto uns têm muito, outros têm poucos. Isso é necessário, tá? Para que uns tenham muito, outros têm que ter pouco. Isso é óbvio, tá? Então, esse é um dos pontos negativos do capitalismo, tá? É questão de lógica. Para que uns tenham muitos, obviamente outros ficarão com pouco, certo? Vamos lá. Igualdade, simplicidade, coletivismo, estatização, ou seja, o Estado controla tudo, e uma economia planificada, tá? Ou seja, você não teria essa liberdade, essa livre concorrência, tá? Mas enfim, eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque a gente já falou tudo isso aqui na aula passada. Então vamos avançar aqui. Nós vamos ter aqui uma conferência chamada Conferência de Yalta, tá? Então vai ser onde aí os vencedores, entre aspas, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, tá? Você pode observar a Inglaterra, Estados Unidos e a URSS. Então você pode ver aqui, ó, os líderes mundiais, tá? Você pode ver aqui os líderes mundiais, Winston Churchill, tá? Do seu lado aqui, do seu lado esquerdo, tá? Winston Churchill, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele não é o presidente, ele é o primeiro-ministro da Inglaterra. Um cara famosíssimo no mundo aí,
Winston Churchill. No meio aqui nós temos o Franklin Delano Roosevelt, tá? O presidente norte-americano. E do outro lado, aqui nós temos o Joseph Stalin, tá? Ou Joseph Stalin, certo? Do seu lado direito aqui. Então são os 3 líderes mundiais da época, tá? Foram, né, os 3 líderes mundiais da época. E eles fizeram essa reunião aí, né, no caso, para decidir. No caso, decidem sobre a ocupação da Alemanha com a participação da França, né? Então eles vão decidir aí, gente, como é que será a divisão do mapa. Tá? Até porque, gente, o mapa europeu mudou depois da Segunda Guerra Mundial, como eu falei para vocês. Certo? Vou avançar aqui um pouquinho mais. E aí nós temos algumas características desse conflito. Tá? Aqui, só para deixar claro, observa, preste atenção, tá, gente? Aqui nós temos as características de cada bloco, como cada bloco influenciava os próprios países ali a ficar do lado deles. Certo? Nesse contexto aqui, nesse slide aqui, nós temos as características gerais do conflito. Tá? Basicamente era o seguinte, lá naquele slide era como eles influenciavam. Lá na teoria, aqui na prática. Então vamos lá. Nós vamos ter aqui uma disputa tecnológica, uma disputa tecnológica muito forte, tá? Para ver qual o país que tinha mais poder de tecnologia, tá? Não esqueçam disso, gente. Aqui a luta era para ver quem tinha mais tecnologia, para quem era mais poderoso tecnologicamente falando, certo? Já ligado a isso aqui, nós vamos ter essa questão da disputa. Então vamos lá, deixa eu marcar aqui. Primeiro ponto aqui, disputa tecnológica. Segundo ponto, corrida espacial. E agora, só um minutinho, viu, gente? Aqui. Então, corrida espacial. Tá? No final da aula, vou indicar para vocês lá um filme que vocês devem assistir. Certo? Gente, olha outra coisa interessante aqui. Vai ser a época da espionagem. Tá? Gente, é nesse contexto aqui que vai surgir o FBI. Na verdade, o FBI é a Polícia Federal, né? Então vai surgir aqui a CIA, tá? Que até hoje é um órgão secreto norte-americano, né? A CIA, e a KGB lá do lado da Rússia, tá? Então nos Estados Unidos vai surgir a CIA e na União Soviética vai surgir a KGB. Inclusive, pessoal, é nesse contexto aqui, gente, pessoal, que vai surgir filmes muito famosos, como o 007, né? O James Bond, né? Que é o 007. Inclusive, hoje em dia tem vários filmes aí, se você observar, gente, eu acho que 90% dos filmes de espionagem é sempre uma treta entre americanos e russos. Sempre. Você vai ver, tipo, o filme Missão Impossível, né, que é com Tom Cruise. Né, Missão Impossível. Praticamente todos os filmes, né, são essa treta. James Bond, né, o 007, Jason Bourne, para quem não assistiu esse filme, Jason Bourne é um filme muito top, filme de ação massa demais, né? Jason Bourne também vai retratar essa questão. São 3 filmes do Jason Bourne, se não me engano, 3 ou 4, né? E ele também vai retratar essa treta, né, entre russos e americanos. Aquele filme, caramba, esqueci agora o nome do filme, que tem uma filha, que tem um cara que era espião e a filha dele é sequestrada. Busca Implacável, tá? O filme Busca Implacável também retrata isso, né? Tem um espião americano lá que a filha dele é sequestrada, né? E também retrata isso aí, nessa questão do americanos e russos, tá? E até hoje, gente, só para constar, até hoje, vai não vai aparecer uma série, vai não vai aparecer um filme, vai não vai aparecer uma citação, certo? Uma citação aí no meio de uma série, no meio de um filme, dessa treta, tá? Entre americanos e russos, certo? Como eu falei para vocês, busca por aliados, tá? Cada um à sua maneira. Conflitos. Há um detalhezinho aqui, gente. Eu estava falando sobre isso e não olhei a imagem. Olha aqui, gente. O filme Rock Balboa. Tá? Esse filme aqui, esse Rock Balboa aqui especificamente, se eu não me engano, ele é o 3. Rock Balboa 3. E tem aí a luta do Rock, representando... Olha o shortinho dele, gente, aqui. Ó, com as cores americanas. E o Drago, né, com o Dolph Lundgren. Né, esse ator aqui é o Dolph Lundgren, tá, representando a União Soviética. Tá? Então você vai ver muito fortemente no cinema americano essa treta. Tá? Essa treta aí entre russos e americanos. Sempre vai estar aparecendo. Tá? Pode falar.
Então, não. Né? Conflitos regionalizados, como eu falei para vocês, vão influenciar outros países, e difamações. Cara, vocês não têm ideia da quantidade de filme americano que escracha com a imagem dos russos. E vocês também não têm ideia da quantidade de filme de russos que escracham com a imagem dos americanos. Tá? Então, no cinema, o cinema foi muito utilizado nessa época, gente. Vocês não têm ideia. Tá? Eu quero citar só um filme aqui para vocês. Oi, pode falar. Não, só falei que até hoje tem filme assim. Até hoje, cara. Até hoje, muito forte isso aí, né? E tem um filme que eu queria citar para vocês aqui. Tem um filme chamado Monstro de Rostov. Tá? O Monstro de Rostov. Obviamente é um filme americano, tá? Que retrata a história de um psicopata, né? de um psicopata, de um serial killer de crianças, né? Onde ele hipnotizava essas crianças, né? Ele utilizava a técnica de hipnose, né? Ele hipnotizava, sequestrava, levava para os lugares mais obscuros ali, né? E ali ele torturava a criança, geralmente ele comia a criança, né? No sentido de comer a carne, tá? Ele cortava os pedaços da criança e comia. E só quando a criança estava morta ou estava prestes a morrer, e quando ele sentia o gosto de sangue da criança na boca, é que ele se excitava. E aí ele fazia sexo com ou o cadáver da criança já morta, né? Ou a criança em estado de já moribundo, ali, já prestes a morrer. Né? Ele se excitava com o gosto de sangue da criança, com o gosto da carne da criança. Né? E assim, é um filme bem, bem pesado, assim, não tão pesado, né, para a época, mas é um filme que retrata uma história bem pesada, né, desse cara, agora não me lembro agora o nome dele, o nome do cara, tá, o nome do serial killer. Mas enfim, o nome do filme é Monstro de Rostov, tá? E por que eu tô falando desse filme? Gente, esse filme, ele retrata na década de 60, 70 por aí, foi a época que esse serial killer viveu, né? Aliás, 60 não, 70, 80, 90 ali, tá? Foi a época que ele viveu, ele estava no auge, né, dos crimes dele ali. E, cara, estamos em plena Guerra Fria. E ele morava na Rússia. Então é meio que óbvio que todo mundo da Rússia era comunista, tá? Vivia no sistema comunista. Mas os Estados Unidos, quando fez esse filme, cara, a todo momento é enfatizado a ideia de que ele era comunista. A todo momento é enfatizado a ideia de que ele era comunista. Inclusive, fica até forte, gente, aí, assim, pra mim que assiste o filme, né, que gosto muito de assistir vários filmes, cara, meio que quase que se perdeu a ideia de que ele era um psicopata, ele era um serial killer. Entende? O filme enfatizou tanto que ele era um comunista que quase que se perde a ideia de que ele também era um serial killer. Entende? Então, não é por nada que eu vou tocar de novo nesse assunto lá na frente, quando a gente for estudar sobre ditadura militar no Brasil, tá? Eu vou falar de novo sobre isso. Mas, gente, só dando um rápido spoiler do que eu vou falar na frente, é por isso que na época da ditadura militar aqui no Brasil, os militares, uma das ideias que os militares inventaram para fazer com que o povo odiasse comunista foi essa ideia de que comunista comia criancinha. Entende? Para vocês verem como foi forte a influência da Guerra Fria aqui no Brasil. Tá? E até hoje, pessoal, por que os comunistas tinham a visão de um comunista é tão ruim do ponto de vista do brasileiro? Porque o brasileiro ainda é acostumado. Primeiro, o brasileiro é que nem um jumento, né? Ele só olha para frente, ele não tem capacidade de pensamento, ele vai sempre pelo que ele vê. Ou pela lacração, né, do quebrando o tabu, né? Nós temos aí vários lacradores que se acham que é alguma coisa, que se acham intelectual porque segue a porcaria da página do quebrando o tabu. Ou eufemismo, tem várias páginas do Cebolinha por aí, né? E também do outro lado, né? Nós temos vários intelectuais aí porque segue a página Conservadores Brasil, bicho, enfim, né? Então, o brasileiro ele não sabe pensar, né? Ele é sempre uma vaca. Sabe aquela história, aonde a vaca vai, o boi vai atrás? É tipo isso, o brasileiro é gado. Literalmente o brasileiro é gado, né? Bom, Professor, por isso que até hoje, né? eu concordo com isso, professor. Como é que é? Everton, fala de novo, por favor. Os brasileiros são gado. Cara, é triste, é triste. O brasileiro é triste, velho. Eu não gosto de falar muito, porque senão vai que, né, outro lacrador faz um texto para mim. Vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Como eu falei para vocês, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, é criada a ONU, Organização das Nações Unidas.
Tá? E aqui, gente, de uma grande hipocrisia. Olha o objetivo da ONU. Visando garantir a paz mundial. Olha que coisa linda, pessoal. Olha que maravilhoso, velho. E lutar pelo fim das misérias do mundo. E aí, o que vocês acham? Tá dando certo? Cara, chega a ser ridículo, né, velho? Chega a ser ridículo isso. Né? O mundo está afundando cada vez mais. Né? O mundo se afundando cada vez mais e a ONU dando uma de doida. Né? Você pega mesmo lá Israel, né, aquela região ali do Oriente Médio, cara, é guerra direto, pô. Os Estados Unidos está sempre lá matando uma galera, pô. E a ONU dá uma de doida. Né? A ONU dá uma de doida. Enfim, cara, é muito triste isso. Enfim, pessoal, junto com a criação da ONU, tá? Junto com a criação da ONU vai ser criado alguns órgãos, como por exemplo, o FMI, que é o Fundo Monetário Mundial, tá? Internacional aí, né? Fundo Monetário Internacional, é tipo um banco mundial, certo? A Organização da Agricultura e Alimentação, vai ser criada a UNICEF, tá? Que é a questão da proteção, deveria ser a proteção para as crianças, tá? As Nações Unidas para a Infância, certo? Mas o que a gente vê que não dá certo, tá? Vai ser criado o Banco Mundial, tá? O Banco Internacional aí, enfim. E aqui no Brasil ele é muito forte também a Unesco, né? Que é a Organização para a Educação, Ciência e Cultura. Certo? Então aqui são alguns órgãos que foram criados junto com a ONU. Gente, lembrando que vocês podem estar tirando print da tela, tá? No momento que você quiser, podem estar tirando print da tela, certo? Vamos lá. Essa parte aqui não é tão importante assim. Basicamente é só para dizer para vocês que a ONU ela é formada por 15 países, eu não sei se vocês sabem disso, tá? A ONU é formada por 15 países, sendo que 5 são permanentes, tá? E quais são os 5 permanentes? Até hoje é assim, viu, gente? Só para constar, até hoje são os mesmos. Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, tá? São os mesmos. E 10 temporários, tá? 10 que são eleitos a cada 2 anos, tá? O Brasil já entrou algumas vezes, né? Tem aqui, ó, mandatos do Brasil, né? Então o Brasil já entrou na ONU algumas vezes, tá? Atualmente, desde 2011 para cá, o Brasil não fez parte mais da ONU, tá? Então de 2011 para cá, o Brasil não entrou mais, ele quase entrou em 2019, mas aqui no final das contas acabou não entrando. Bom, vamos lá, vamos avançar aqui. Conferência de Potsdam, tá? Vai ter outra reunião, né, aí entre os líderes mundiais, né, para dividir a Alemanha. Então o que importa para nós aqui é que em 1949 a Alemanha foi dividida em 2 partes. Olha aqui, gente, esse slide aqui nesse mapa do lado de vocês, tá? Essa linha vermelha é o famosíssimo Muro de Berlim, tá? E qual foi a treta do Muro de Berlim, gente? Se liga só. A partir desse momento, a Alemanha ficava dividida em 2 zonas de influência. A Alemanha Ocidental, obviamente controlada pelos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, obviamente controlada pela União Soviética. Certo? Tá claro, gente, para vocês isso aí? Tá todo mundo mudo? Tá. Claro para vocês? Tá boa, né? Bom, gente, eu queria destacar algumas coisas para vocês aqui bem importantes, tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês era o seguinte, antes de a gente ir para o slide aqui, eu queria falar uma coisa para vocês, gente. Essa construção do Muro de Berlim, você pode observar aqui do lado, olha para a imagem daqui, ó, para essa imagenzinha aqui, ó, eu estou grifando ela agora, tá? Olhem para essa imagem aqui, eu vou até ampliar ela para ficar melhor. Ó, a construção, cara, do Muro de Berlim foi algo muito cruel, sabe? Foi algo muito cruel. Eu, na minha visão como historiador, eu vejo como algo muito cruel, sabe? Por um simples motivo, gente. Você dividiu um único estado em 2. Tiveram muitas famílias que foram separadas, tá? E agora imagina aí, cara, tiveram pessoas saindo para trabalhar e não puderam voltar mais nunca para casa. Já imaginou, cara? Imagina isso aí, se imagine nessa situação, vocês. E o pior, não poderia atravessar o muro, se atravessasse, morria. E exatamente, Camila, essa é a questão, gente. Olha só, você diz assim, mas eu poderia pular o muro. Gente, olha o soldado armado, tá? Durante toda a extensão do muro, tá? Durante toda a extensão do muro, tinham soldados armados até os dentes. E quando o muro era feito, não ficava só por isso. Cara, olha para isso aqui, gente. Olha a cerca que tinha aqui no muro. Né? Eletrificada, claro. Né? Uma cerca elétrica aí. E se você conseguisse passar pela cerca elétrica, você ainda tinha os soldados armados aqui. Tá?
Então, assim, já, cara, muito brutal, né, velho? Isso aqui é muito inumano, vamos dizer assim, né, velho? Porque tiveram pessoas que saíram para trabalhar de manhã, né? Os pais de família, as mães de família saíram para trabalhar de manhã e nunca mais puderam ver os filhos, né? Porque, só um detalhezinho, pessoal. Esse muro foi construído em 1949. Sabe quando foi que ele foi destruído? Em 1989. 40 anos depois ele foi destruído. Ele foi derrubado. Inclusive, foi a queda dele que marca o fim da Guerra Fria. Tá? Oficialmente, assim, a data oficial que marca o fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim. Tá? É um evento aí mundial. Já cai muito em provas esse evento, né? A queda do Muro de Berlim. Bom, gente, deu para entender, pessoal, aí. Foi algo grotesco. Né? Foi algo inumano. Né? Eles fizeram aí, porque eles construíram um muro e muitas famílias ficaram separadas. Pessoas que nunca mais puderam voltar para casa. Né? As que tentaram, ou até depois, né, tentaram burlar ou fazer algum buraco no muro para atravessar, foram assassinadas. Né? Pouquíssimas conseguiram atravessar esse muro. Tá? Bom, então isso aqui é só para vocês entenderem um pouco do contexto. Tá? Então, como eu falei para vocês aí, República Democrática Alemã vai ser o nome que vai receber a Alemanha Oriental, né? República Democrática, que de democracia não tinha nada, porque no comunismo do Stalin, quem mandava era ele acabou. E a República Federal, né, Alemã, da Alemanha, né, que ficava lá no Ocidente. Certo? Né? Então, aqui, gente, há um detalhezinho, gente. Só, perdão aqui, tá? Eu me confundi aqui na data. Ele foi construído em 1961, tá? 1961, certo? Em 49 foi marcada a divisão. Foi nisso que eu me confundi, pessoal. Perdão, tá? Em 1949 ficou decidida a divisão, certo? A fronteira. A partir de agora aqui é oriental, a partir de agora ali é ocidental. Mas muitas pessoas perceberam que viver no comunismo era uma merda, tá? E realmente, de fato, como eu falei para vocês, se o comunismo desse certo na teoria perfeitamente, seria maravilhoso. Mas nunca vai dar certo, como eu falei para vocês. E deu muito errado aqui também. Então, muitas pessoas começaram a sair, né? Tem aqui, gente, ó, tá? Muitas pessoas começaram a sair do Oriente para o Ocidente, tá? Para ter uma vida melhor no Ocidente. Tá? Porque lembrando que o Ocidente era capitalista, certo? Então, os comunistas, né, no caso aí, o Stalin decidiu fazer um muro para evitar que as pessoas saíssem do Oriente para ir morar no Ocidente. Certo? Então, perdão aí pela data, tá? Eu acabei me confundindo. Em 49 ficou decidida a divisão, mas a criação do muro foi em 61. Certo? Foi em 61. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Até agora não. Beleza. Então, nós temos aqui dois planos econômicos. Plano Marshall, tá? Criado em 47 lá nos Estados Unidos, que era um plano econômico de ajuda, né, de auxílio aos países destruídos. Então, mano, pessoal, por isso que eu falei para vocês, né, nas aulas passadas, que a gente estava aqui, viu isso. Lembra que a gente comentou aqui que, pela questão óbvia, né? Pessoal, quem foi que ganhou a Guerra Fria? Gente, quem é o país mais poderoso do mundo hoje? Estados Unidos. O mundo inteiro hoje em dia é o quê? Capitalista ou comunista? Capitalista. Capitalista. Então, gente... Acho que só a Coreia do Norte que é comunista. E mesmo assim não é 100%, viu, Carlinhos? E mesmo assim não é 100%. Senão ela morre, ela vai se isolar tanto que ela vai falir. Certo? Entendi. Então, olha só, gente. O Plano Marshall, tá? O Plano Marshall, que é do 1947, ele foi o plano, cara, muito importante para que os Estados Unidos vencessem. Sabe por quê? Vamos imaginar que as pessoas dessa sala aqui são países. Vamos imaginar, agora vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar aqui que, sei lá, André, Carlinhos, Everton, Mário, os meninos. Vamos resumir, vamos imaginar assim. Os meninos aqui, todos eles são países da Europa. São pessoas, no caso aí, são países que ficaram completamente destruídos por causa da Segunda Guerra. Falidos, sem dinheiro, com fome e miséria. Aí, de repente, chega os Estados Unidos e oferece aí, olha só, pessoal, oferece aí um auxílio, tá? Um auxílio econômico. Emergencial. Ou seja, os países estavam aí ferradinhos da Silva e, de repente, os Estados Unidos chega aí e te oferece um auxílio econômico.
Obviamente, você teria que pagar juros? Sim. Juros altos? Sim. Mas se você não pegasse o empréstimo, você ia conseguir sobreviver? Não. Deu para entender, gente, agora? Por isso que eu falei para vocês, cara. Isso é uma questão óbvia, gente. É muito mais fácil você influenciar uma pessoa pelo dinheiro do que por ideias. Vamos combinar? Né? Eu chego para uma pessoa e tento convencer ela a, sei lá, a fazer algo por mim. Cara, vai ser bem difícil eu conseguir convencê-la. Mas se eu chego para qualquer pessoa e digo, ó, vou dar R$1.000 para você fazer alguma coisa. A pessoa vai na hora, ela nem pensa duas vezes. As pessoas se vendem por causa de 50 conto. Né? O brasileiro vende o próprio voto por causa de 50 conto. Né? Olha aí o exemplo. Aí, às vezes, tem um político que é muito melhor, tem propostas muito melhores para o povo, mas esse político não pagou 50 conto. Né? Cara, o brasileiro é... Meu Deus. Né? Enfim. E do outro lado, né? E do outro lado, nós vamos ter aí a União Soviética, ela criando aí, né, o seu plano chamado Comecon, tá? Que era um plano de assistência econômica. Só que, obviamente, era a versão soviética. Ou seja, não era por dinheiro. Era mais por influência, por materiais, produtos. Agora, vamos imaginar que as meninas aqui são países comunistas. São países que são influenciados pelo comunismo. Ao invés de elas receberem dinheiro para se reconstruir, para se restabelecer, elas vão receber produto. Vamos pegar aqui um exemplo. Sei lá, a Maíla é a Ucrânia, por exemplo. A Maíla é a Ucrânia. Estava lá precisando de ajuda, de auxílio. E a Maíla estava precisando, o país dela estava passando fome. Aí a Rússia, a União Soviética, ao invés de dar para a Maíla dinheiro, dá para a Maíla o que ela está precisando. No caso, vai lá e dá trigo, por exemplo, para poder saciar a fome do povo. Certo? Na teoria, parece legal. Na prática, não. Tá? Na prática, não. Certo? Então, esses aqui são os dois planos econômicos criados aí, né? Tanto por um quanto por outro. Tá? Tanto por um lado quanto pelo outro lado, certo? Gente, não se preocupem muito em decorar nada aqui não, tá? Nem tá tirando muito print não, tá? Porque no final da aula, eu vou, na próxima aula, provavelmente, quando terminar, eu tenho um slide separado que é uma tabelazinha com tudo que foi feito de um lado e do outro. É uma tabelazinha bem resumida, top das galáxias, ó, extremamente saborosa. Tá? Vai ficar muito mais fácil de você estudar. Bom, nós temos aí também mais dois planos aí de ajuda, certo? Um é a doutrina Truman, tá? Que era uma doutrina aí que lutava contra os comunistas. Tá? Então, como tem dizendo aqui, gente, olha só, tá? O grande objetivo da doutrina Truman era isso aqui, tá? Era ver as nações livres, tá? Mas livres de quê? Da dominação comunista. Certo? Então, a doutrina Truman foi criada por um político, tá? Chamado Henry Truman, tá? E o objetivo era caçar os comunistas, tá? Então, foi uma época aí, mano, que foi treta, viu? Nos Estados Unidos foi treta mesmo. Muita gente morreu, né? Porque foi aí caçada, tá? Literalmente foi caçada pela doutrina Truman, tá? Pela polícia americana, certo? E do outro lado, nós temos aqui o COMIFORM, tá? Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, tá? Isso aqui é a abreviação, no caso, COMIFORM seria a abreviação dessa sigla aqui, tá? Basicamente, pessoal, tá? Quando fala PCs aqui, não sei se ficou claro para vocês, essa palavra PCs é Partidos Comunistas, certo? Então, gente, era a mesma coisa. De um lado, enquanto os Estados Unidos caçava comunista, do outro lado, né, os comunistas caçavam os capitalistas, caçavam aqueles que eram contrários ao comunismo, certo? Então, eram dois planos aqui que buscavam combater, né? Um combater o outro. No caso, no Ocidente buscavam combater o comunismo e no Oriente buscavam combater o capitalismo, certo? Então, isso aqui é bem simples, não tem segredo aqui sobre essas duas coisas, tá? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Bom, gente, então a nossa aula está faltando aqui pouquinhos minutinhos para acabar, então eu vou parar por aqui. E a partir de amanhã a gente vai continuar a partir desse ponto. Então eu vou explicar para vocês o que é a OTAN, o que é o Pacto de Varsóvia, e aí a gente vai continuar, beleza?